Bom dia a todos, quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, é uma alegria muito grande de estarmos mais uma vez, em mais um domingo, podendo aprender mais da palavra do Senhor. Que o Senhor sempre nos guie, que o Senhor esteja nos abençoando, renovando as nossas forças, renovando o nosso ânimo, porque diante de tudo que vivemos nesses últimos dias, nós precisamos ter cada vez mais ânimo, nós precisamos cada vez mais buscar ao Senhor e sabendo que isso é fundamental para a alimentação da nossa natureza espiritual e assim atravessarmos bem por esse tempo em que nós estamos vivendo. Então, a gente sente saudade dos irmãos, saudade de estar na igreja num dia como esse, mas nós temos que aguentar firme, sabendo que nós precisamos ser aqueles mais fortes, até porque nós temos algo que nos dá o diferencial. E não falei algo, mas não deve ser dito assim, mas temos uma pessoa que nos ajuda na nossa caminhada, que é o Espírito Santo de Deus, e Ele já colocou em nós o fruto do Espírito, e nós temos a alegria, mas não uma alegria qualquer, mas a alegria do Senhor, a alegria que é fruto do Espírito, a alegria que independe das questões lá fora, porque essa alegria é uma alegria que o mundo não pode nos dar. Portanto, vamos nos alegrar com o Senhor. Vamos pensar um pouco sobre o propósito de Deus em relação à permissão dele em relação a tudo isso. Então, nós vamos olhando para nós. E como eu tenho dito, vamos olhar de forma individual, pessoal, mas também de forma coletiva, enquanto igreja, e já estarmos naquela expectativa do voltar. Vamos voltar com toda a força, com todo o empenho, com toda a alegria. Vamos voltar com aquele primeiro amor que começou lá atrás na vida de todos nós e que com o tempo e com algumas coisas ele foi se esfriando, então não pode esfriar. Nós temos que manter esse não primeiro amor, mas o amor de sempre com o Senhor. Então é uma alegria de estar com os irmãos, mesmo diante dessa tela. Mas eu sei que existem pessoas que estão do outro lado, que estão sedentas pela palavra do Senhor, estão buscando mais do Senhor. Eu quero falar sobre algumas atividades que nós estamos mantendo, e é a questão da ação social. Por isso, queridos, eu gostaria de pedir aos irmãos que continuem trazendo as suas ofertas de alimento para a igreja. Certo? Se você não pode vir, se você tem alguma situação em relação a isso, fale conosco, fale com o Ieda, fale com Rosigley, fale comigo, certo? E em dado momento, quando nós saímos daqui de carro, já vamos recolhendo esses alimentos. Mas o ideal é que tragam para cá. Nós estamos com a igreja aberta das 14 às 18 horas. Então, é um momento que os irmãos podem vir, claro, não está havendo aglomeração. São poucas as pessoas. Nós não marcamos horário para nenhuma atividade porque não está permitido, não é permitido. Mas os irmãos que estão vindo, nós estamos orando junto. Em dado momento, nós meditamos na palavra e louvamos ao Senhor. Então, mantendo todos os cuidados. Máscara. Quem vier para a igreja, ou melhor, quem sair de casa, saia usando a sua máscara. Se quiser vir para a igreja, trazer os seus dízimos, ofertas, como alguns irmãos estão vindo, então venha, mas venha preparado com a sua máscara. Chegando aqui, você vai ter álcool em gel para fazer a asepsia das mãos, lavar as mãos se quiser, enfim. Nós estamos mantendo o mínimo possível para ter esse atendimento aos irmãos. Eu quero estender isso a uma situação.
aqueles irmãos que realmente estiverem numa situação em que precisam de um aconselhamento, precisam de uma situação em que tem que conversar, de fato, e precisa vir pessoalmente, a gente pode fazer com que isso aconteça também mantendo o devido cuidado, o distanciamento ainda maior, para evitar problemas tanto para o irmão como para mim também, que tem uma responsabilidade para com o rebanho. Se é possível mantermos esse contato através das redes sociais, de forma privada, nós podemos ter também. Então, os irmãos não se acanhem com relação a isso. Qualquer coisa, entre em contato comigo no privado e nós vamos tratando das questões. Nós temos mantido visitas da forma como eu já falei, nos mantendo do lado de fora e o irmão do lado de dentro, e nós estamos orando, orando, vendo se há alguma necessidade, enfim. Estamos também atuando também com algumas pessoas que não são da igreja, certo? Mas que, minha gente, aparece gente aqui com fome. Ontem teve um caso assim, uma situação assim, de um varredor de rua. Estava passando fome, os próprios colegas vieram para pedir ajuda. Então, nós vemos que a situação é uma situação difícil, tem gente passando por grandes necessidades aí. Portanto, nós somos a igreja do Senhor, temos uma responsabilidade espiritual, mas também uma responsabilidade social. Então, nós tanto acolhemos os de dentro, como também podemos fazer algo pelos de fora. Mas é necessário que cada um possa se empenhar de fato nessa ajuda, para que tenhamos aqui o mantimento na casa do Senhor. Então, queridos, vamos fazendo a nossa obra, fazendo o nosso diferencial. Nós precisamos continuar em oração. Eu quero chamar a atenção, ontem eu coloquei uma nota a respeito da nossa irmã Edilene. Ela está na sua batalha, Enfim, não tem ainda a questão do resultado, certo? Não sabemos se vai ser positivo, negativo. Ela está aguardando para terça-feira, mas nós precisamos continuar orando pela nossa irmã, orando pelos nossos irmãos que são da área da saúde. Precisamos continuar orando também por aquela moça que foi acometida, o primeiro caso de coronavírus aqui na nossa cidade. Então, nós precisamos estar atentos a isso, precisamos orar também, certo? Vamos lembrar aqui dos nossos amigos, a gente ora pelos pastores, os pastores estão orando também, até pelo WhatsApp. Essa semana nós oramos, 4 pastores ao mesmo tempo numa tela, e cada um estava ali intercedendo pelo povo, intercedendo pelo pessoal da saúde, enfim, mas vamos continuar orando. E aqui lembrando da cidade de Eunápolis também, coloque nas suas orações. Ontem eu vi uma notícia que realmente foi espantosa. Lá, de repente, agora tem 14 casos, numa cidade que não tinha caso nenhum. Apareceu um primeiro, depois um segundo, e agora já tem 14. Então, que estejamos orando também pelos nossos irmãos, o pastor Jonalvo, por Cristina, por aquela família, e pela igreja também, a igreja Nova Betânia, que os irmãos também estejam sendo alvo dessa misericórdia e a proteção do Senhor. Então, queridos, realmente é um tempo difícil, mas nós precisamos estar orando. Ore também, querido, pelas autoridades, as autoridades, nosso prefeito, pelo governador do estado, mesmo que você não concorde, mas o importante é que você ore. A palavra de Deus nos orienta a orar pelas autoridades. Ore pelo presidente dessa nação, por essa nação que nós estamos vendo caminhando para uma situação muito difícil nessa área. Por isso, vamos realmente fazer o nosso papel. Se o meu povo, então somos nós. Deus chama a atenção de nós, povo do Senhor, temos uma responsabilidade. Portanto,
vamos assumir o nosso papel e interceder. Não vamos ficar no comodismo. Queridos, eu ontem coloquei uma nota a esse respeito. Eu tenho visto que tem muitos irmãos que não estão seguindo, né, nesse momento. Então, se despertem, vamos todos juntos. É um momento em que nós não podemos baixar a guarda, porque vai ter um momento em que nós vamos estar com a igreja aberta e você venha com todo o sua dedicação, o seu amor, esse momento assim tão especial em que nós vamos estar juntos para celebrar a esse Deus maravilhoso. Mas então, vamos dar início ao nosso estudo desta manhã. Esse é um estudo extremamente importante, porque todos eles são, mas vamos falar sobre eclesiologia. Alguns talvez foram dormir se perguntando o que é isso, que nome complicado é esse. Mas esse é um dos estudos que nós, como cristãos, precisamos conhecer, eu acho que um dos primeiros, porque é fundamental. Então, eclesiologia, queridos, é a doutrina da igreja. Entenderam por que é importantíssimo? É a doutrina da igreja. E nós precisamos conhecer mais sobre a igreja. Essa igreja, a igreja do Senhor. A igreja que somos nós que nos reunimos e adoramos a um Deus vivo e verdadeiro. Então, eclesiologia. A palavra igreja, ela vem de eclesia ou eclésia, que na língua grega, e aqui na língua grega do Novo Testamento, a língua grega do Novo Testamento não é a mesma língua do tempo de hoje. Lá era uma língua, a língua grega koiné. Koiné é uma língua lá do passado. Então, eclésia ou eclesia, ela significa o seguinte: ek é para fora, eclésia é chamado. Então, juntando dá chamados para fora. Chamados para fora. Então, na Grécia Antiga, eclesia era uma reunião em que as pessoas tomavam decisões em prol da sociedade. Eles se reuniam e, naquela reunião, eles estavam decidindo sobre os caminhos a serem tomados, as decisões em relação a toda a sociedade. Então, um fato interessante é que, para os gregos participarem da Assembleia, ou seja, da Eclesia, tinham que sair de suas casas para irem até um local onde todos estavam juntos. Portanto, o significado de eclesia para nós, ou eclésia, certo? Para nós cristãos é chamados para fora do sistema mundo, para uma nova vida com Cristo. Você foi chamado para fora do sistema mundo, regido por Satanás. Então, nós fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, nós fomos chamados para fora do sistema mundo. Queridos, você não é mais do mundo. Você está no mundo, mas você não é mais do mundo. Você é um cidadão do céu. Então, atualmente a palavra igreja, ela perdeu um pouquinho desse sentido, um sentido mais aprofundado e, claro, serve também para o que está nos dias de hoje. Ela é usada para se referir ao templo. Quando você fala para um leigo sobre igreja, ele pensa no templo, ele pensa em todos os utensílios que estão ali dentro da igreja, mas, queridos, essa é a igreja local. Ela não deixa de ser igreja. Tanto que no Apocalipse, a palavra aparece ali, está ali, se referindo às igrejas. E as igrejas naquele período, elas não tinham um nome, como hoje nós temos várias denominações, mas era o nome da própria cidade. A igreja de Éfeso, a igreja de Laodiceia, de Tiatira e por aí vai. Então, essas eram as igrejas locais, mas que estavam ali, a igreja do Senhor. Então, a igreja de Jesus é o povo escolhido de Deus.
é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Todos os cristãos, os que já morreram em Cristo há séculos atrás e os que estão hoje vivos. Todos somos igreja, a igreja do Senhor. Então, na Bíblia, a igreja ela é tratada como o corpo de Cristo, está lá em Colossenses 1:24. Casa de Deus, está em 1 Timóteo 3:15. Rebanho de Deus, Atos 20:28. Noiva de Cristo, está em Marcos 2:18 e 19. Então, é a igreja do Senhor. E nós temos como igreja uma missão. A missão da igreja é adoração. Nós fomos chamados para fora e temos a missão de adorar o Senhor. Nós temos também como missão comunhão. Comunhão entre os irmãos. Uma comunhão, eu sempre falo, nossa comunhão, e estudo para isso, há estudos para isso. Então, nossa comunhão ela é vertical, é a nossa comunhão com Deus, e a nossa comunhão também é horizontal, é a nossa comunhão com o próximo, com nossos irmãos. Então, tem que ter comunhão, e essa comunhão perpassa por aquilo que eu creio. Já falei também sobre isso, porque eu tenho comunhão com aquele que crê também, por exemplo, no Deus Trino, no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Há denominações ou seitas que não creem assim, então não temos comunhão. Mas nós temos comunhão com outro irmão que está lá do outro lado do mundo, mas que crê da mesma forma que a gente. Então, a igreja de Jesus, ela não está somente aqui no Brasil, está no mundo todo, e nós precisamos ter comunhão com todos os irmãos, aonde quer que eles estejam. Então, adoração, comunhão, a igreja tem a missão de evangelização, queridos. Nós precisamos evangelizar. Olha que isso é fundamental. Jesus, quando foi assunto aos céus, ele nos deixou uma missão. Ele disse: ide, ide, ide. Portanto, a primeira ordem dele é ide. Então, o ide é o evangelizar. Serviço e também edificação. Precisamos aprender da palavra do Senhor. Precisamos servir ao Senhor. Então, adoração, comunhão, evangelização, serviço e edificação. São 5 coisas que nós precisamos colocar em prática, porque é a missão da igreja. A igreja também, ela tem que prestar culto ao Senhor. Culto. Queridos, tem tanta gente que não entende o que é culto. Culto é algo diferente do que acontece em algumas igrejas, né? Em que tem aquele ritualismo, toda uma situação. O culto, ele precisa ser algo realmente que tenha vida, tenha valor, não seja mecânico. Tem que ser algo que realmente sai do coração do ser humano em direção ao Senhor. É a resposta do homem à revelação de Deus. Deus se revelou a nós, então ele mostra a sua grandeza, o seu poder, o seu amor, e esse amor dedicado a nós, ele colocou o amor no nosso coração para que nós também pudéssemos amá-lo de fato. E ele está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é para que o culto seja bagunçado de forma alguma. Tem que ter ordem, mas aquilo que você pronuncia tem que sair de dentro com toda a verdade, honrando o Senhor. Então, culto é honrar, culto é reverenciar, não é bagunça, como infelizmente vemos bagunça, gente gritando. Já vi cultos com gente correndo para um lado e para o outro, rodando, rodopiando o tempo todo. Isso cria uma situação, queridos, de histeria. Então, Deus, ele quer ser honrado. Ele não divide a glória dele com ninguém, não dá a honra dele a outro. A honra é do Senhor, nós fomos feitos por ele e para ele. Então, devemos também ter reverência, total respeito ao Senhor e louvar ao Senhor, dedicando ao Criador, a esse Deus maravilhoso. Então, nós precisamos, para isso, ter um entendimento.
Cuidado, meus irmãos, quando vocês muitas vezes podem ir para uma outra igreja, certo? Algum irmão, por exemplo, vai embora daqui de Borarema, busque uma igreja batista, em primeiro lugar. Estou falando sobre a nossa igreja, nós conhecemos a nossa denominação. E eu amo muito a minha denominação porque é bíblica. Ela está buscando seguir a palavra do Senhor. Mas tem uma coisa que, se você chega num lugar e não tiver uma igreja batista, busque uma igreja que seja cristocêntrica. Uma igreja que esteja voltada para Jesus Cristo. Não que seja uma igreja que é antropocêntrica. A igreja que é antropocêntrica é aquela igreja que está voltada para o homem. Ela faz as coisas para agradar o homem. E aí, então, se ela agrada ao homem, ela está colocando o homem em primeiro lugar e Deus está em segundo, terceiro ou não sei qual lugar. Portanto, uma das coisas que são fundamentais para que nós estejamos numa igreja ou que estejamos congregando é que ela seja cristocêntrica, porque nós precisamos adorar o Deus vivo e verdadeiro. Portanto, é algo que a gente precisa entender. Por quê? Porque o fundamento da igreja é Cristo. Cristo. Ele é o fundamento. Não é Pedro, como infelizmente alguns creem assim. Onde, num texto falado pelo Senhor, foi dito que entenderam que o fundamento seria Pedro. Mas o fundamento da igreja não é Pedro, certo? Não é Pedro, queridos. Nós precisamos ter esse entendimento e vamos entender isso aqui agora. E nesse ponto eu quero já ler aqui um texto e nós vamos orar nesse momento para dar sequência ao nosso estudo sobre eclesiologia. 1 Pedro, capítulo 2, versos de 4 a 6. Abram a Bíblia de vocês. 1 Pedro, capítulo 2, versos de 4 a 6. E esse texto vai nos dar a base sobre a questão do fundamento. Enquanto os irmãos estão abrindo, nós falamos já sobre eclesia, nós já falamos sobre a questão da missão da igreja, sobre a questão desse Jesus ter escolhido um povo. Esse povo é a igreja do Senhor, é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Nós já falamos sobre a questão do prestar culto e vamos ao fundamento. 1 Pedro, capítulo 2, versos de 4 a 6, diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Verso 6. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Então, a palavra de Deus, queridos, é clara. Nós vamos meditar nesse texto e vamos conhecer um pouco mais sobre esse fundamento. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua bondade e a tua misericórdia, Senhor. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem sido muito bom para conosco. O Senhor tem feito uma obra maravilhosa, nos sustentado, tem nos trazido o ânimo necessário, tem nos encorajado. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque
o Senhor nos trouxe até esse dia. Continue, Senhor, derramando a Tua graça sobre a vida da Tua igreja e que possamos, de fato, Senhor, viver esse evangelho, mesmo dentro das nossas casas, junto com os nossos, mas dedicarmos tempo, e um tempo precioso, e um tempo abundante para com o Senhor, para que possamos de fato, ó Deus, crescer nesse tempo de pandemia, mas crescer espiritualmente. E momentos como esse de escola bíblica dominical, momentos de estudo, eles vão servir para que nós estejamos realmente, Senhor, nos aprofundando, conhecendo mais, porque o Senhor, em dado momento eu tenho dito, o Senhor é do tamanho do conhecimento de cada um de nós. Portanto, se conhecemos mais o Senhor, nosso Deus, o Senhor é grande, é poderoso. Nós vamos descobrindo cada vez mais daquilo que o Senhor é capaz de fazer por nós, do poder do Senhor. Portanto, Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, nos encoraja, tira do comodismo aquele que está no comodismo, para que venha se despertar. Ó Deus, em nome de Jesus, desperta os teus filhos, ó Deus, quanto dá discernimento quanto às armadilhas de Satanás, porque assim como um dia Davi estava ocioso, ele botou os olhos onde ele não deveria botar os olhos, e assim arcou com as consequências de tudo isso. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, desperta todo o teu povo, para que possamos buscar a palavra do Senhor, o ensinamento do Senhor, e viver esse evangelho, mesmo dentro de casa, mas aproveitando até das oportunidades por meio dessa ferramenta que é a internet, para assim evangelizar, para assim fazer com que outros tantos estejam buscando conhecer ao Deus único e verdadeiro. Muito obrigado por tudo. Nos ajuda nesta hora, nos dando discernimento a cada um que está vendo este vídeo e nos dê a capacitação necessária para anunciarmos a Tua palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Meus amados, esse texto, ele é maravilhoso. Verso 4, ele começa dizendo que chegando-vos para ele, a pedra que vive. Essa pedra que vive é Jesus. Ele vai falar que ela foi rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Uma pedra que vive, eleita e preciosa. Também vós mesmos como pedras que vivem. Então todo aquele que entregou a vida a Jesus agora passou também a ser pedra viva. Pedra viva. E não é um único homem que veio numa situação em que outros escolheram e estabeleceram como autoridade máxima sobre uma igreja. Não existe isso, queridos. Não existe isso. Cada um dando a sua contribuição. Aquele que é o Senhor é o nosso Deus. Nosso Deus. Então nós somos pedras que vivem. Sois edificados casa espiritual. Essa pedra viva é casa espiritual, queridos. Seu corpo, o espírito, nós somos casa espiritual. Somos sacerdócio santo. Sacerdócio santo. Antes havia a figura do sacerdote. O sacerdote lá no passado. E ele é que entrava na presença do Senhor. Ou seja, onde estava ali a arca da aliança para oferecer um sacrifício. Esse, queridos, é que estava cuidando das coisas de Deus. Meus amados, nós somos hoje sacerdócio santo. Sacerdócio santo. Nós entramos na presença do Senhor. Aí o texto ainda diz, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Sacrifício espiritual. Então nós precisamos entender que o momento de cultuarmos ao Senhor é um sacrifício espiritual, é algo que agrada o coração de Deus, é serviço ao nosso Deus, pois isto está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular. A pedra angular é Jesus, eleita e preciosa. A pedra angular, queridos, para a gente entender, lá no passado, uma casa para ser construída era
necessário que se colocasse uma pedra, ou então encontrasse na fundação uma pedra que seria a sustentação para começar aquela edificação. O Senhor Jesus é essa pedra angular, é como as colunas do dia de hoje. Tem que ter a sapata para sustentar, para começar dali, ter as colunas para sustentar toda a edificação. O alicerce, a base, então, Jesus é este. Então, esse é o fundamento. Ele é a pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crê, não será de modo algum envergonhado. Então, nós precisamos entender que esta igreja é composta de um povo especial. Em 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita. Então, primeiro nós entendemos que o fundamento é Cristo. Ele é essa pedra angular, eleita e preciosa. Mas precisamos entender que agora, como pedras vivas, nós somos agora um povo, um povo especial. E o verso 9 vai dizer assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vamos destrinchar cada uma dessas palavras que nos chamam a atenção nesse versículo. Somos uma raça eleita. Então Deus queria ter uma relação especial com o seu povo. Então, o povo dele, eleito, querido, para ter privilégios, para obedecer, para servir ao Senhor. Então nós somos uma raça eleita. Jesus inaugurou uma nova raça. Uma nova raça. Por isso que o versículo 2 Coríntios 5,17 diz: agora, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eu sempre digo que a melhor tradução, e isso é estudo, é nova criação, porque Jesus inaugurou esta nova criação. Ele hoje, ele é o primogênito de entre os mortos. Então ele já tem o seu corpo glorificado. E um dia nós teremos também, então, seremos também uma nova criação. Um povo diferente. Então nós somos essa raça eleita. Somos sacerdócio real. Israel era um reino de sacerdotes. Êxodo 19, versículo 6 diz: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. A igreja é um reino de sacerdotes, queridos. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6 diz assim: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, lá no passado, Israel era um reino de sacerdotes. Sacerdotes, era uma nação santa. Eles eram uma nação diferente, porque Deus chamou um homem, Abraão, e fez dele uma nação, e essa nação era diferente de todas as outras nações pelo seguinte: naquele momento histórico, todas as outras nações eram politeístas. Elas criam em vários deuses. Israel foi chamado por Deus e era uma nação monoteísta, a única nação monoteísta, que só cria em um único Deus, o Deus Trino, Por isso, essa é uma nação diferente. E Deus o fez então raça eleita, sacerdócio real, nação santa, nação separada, diferente, para fazer a vontade de Deus e estar a serviço dele. Então, o povo de Israel foi separado para testemunhar de um Deus santo, sendo também uma nação santa. E nós somos o povo de Deus. Nós fomos separados também para sermos essa nação santa. Essa nação está espalhada pelo mundo todo, queridos. É a igreja do Senhor. Mas o texto ainda continua e diz sobre povo exclusivo de Deus. Povo exclusivo de Deus. Então,
é um povo que foi comprado. Nós fomos comprados e comprados por bom preço. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Se os irmãos quiserem, peguem uma folha de papel, comecem a anotar esses versículos, né? Ou se não, repitam, né? Voltem o vídeo depois que terminar, e aí então peguem esses pontos que são fundamentais. Então, nós somos o povo exclusivo de Deus. 1 Coríntios 6, verso 20 diz assim: porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nós fomos comprados por preço para glorificar ao Deus Todo-Poderoso no nosso corpo, através do nosso corpo e do nosso espírito. E esse texto está dizendo que estes corpo e espírito pertencem a Deus, meus amados. Pertencem a Deus. Então, nós precisamos ter esse entendimento desse povo exclusivo de Deus. E temos um fim, para um fim, um propósito. O propósito é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós temos um propósito. E eu só vou proclamar as virtudes de Deus se eu também tiver uma vida de santidade. Porque Deus é santo. Sede santos, porque eu sou santo. Então, eu preciso buscar uma vida de santidade. Uma vida que agrade ao Senhor. Então, aí eu vou proclamar as virtudes de Deus. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Então, é necessário que nós tenhamos o entendimento desse versículo todo, porque ele é fundamental para que nós entendamos quem nós somos e estamos inseridos nesse contexto como povo de Deus, como igreja do Senhor. A igreja é um grupo que vive em comunhão, queridos. Comunhão. Então, nós somos membros de um só corpo. Então, nós não podemos entender que somos um melhor que o outro. Não existe isso. Somos importantes. Cada um é importante, uma peça fundamental dentro desse corpo chamado Igreja do Senhor. Mas nós devemos considerar uns aos outros. Devemos nos amar como família. Quando nós temos o entendimento de que nós somos família, nós então começamos a realmente nos tratarmos de uma forma melhor, porque somos família do Senhor. Família, isso é fundamental. Há uns dias atrás eu falava sobre uma situação ocorrida há um tempo atrás, onde morreu uma irmã. E eu fui fazer o culto fúnebre, celebrar o culto fúnebre daquela irmã. E um líder foi comigo, em uma igreja que eu já trabalhei. Então, isso já tem bastante tempo. E aí aconteceu que, em dado momento, se descobre que o corpo estava ali num caixão. Depois do culto, depois de todo o momento, já era a hora de sepultar, e disseram: não vai dar, porque vai ter que tirar a irmã daquele caixão, porque não pagaram o caixão. Veja que coisa terrível, queridos. E então, dado momento, chega aquela pessoa que estava comigo e diz: vamos embora, porque senão vai sobrar para nós. Foi a expressão usada. Aquilo eu ouvi e eu disse para aquela pessoa: olha, meu irmão, ela é nossa irmã em Cristo. O corpo vai ser sepultado nesse caixão. E nós vamos assumir, porque ela é nossa irmã, é nossa família. Então, ela vai ter todo o direito, né? Como alguém que congregava conosco, e nós vamos arcar com isso. As pessoas que estavam ali, vizinhos, porque os parentes realmente foram embora, largaram lá. Mas aquelas pessoas vizinhas que estavam ali ouviram isso. E aquelas pessoas se sensibilizaram e trouxeram uma contribuição, e nós arcamos com
o restante de tudo aquilo, mas é para arcar com tudo, queridos. É para a gente entender que aquela pessoa, mesmo na sua fragilidade material, não se preparou para aquele momento, já em uma certa idade, mas ela era irmã nossa, irmã em Cristo. E assim é como nós devemos agir, como família do Senhor, cuidando uns dos outros, nos ajudando mutuamente. Então, família, então se importe com o seu irmão, cuide do seu irmão, ore pelo seu irmão, queira o bem para o seu irmão. Sabe por quê? Porque a sua família terrena, um dia você vai se despedir dela, ela vai se desfazer, mas nós já pertencemos a uma outra família, que é a família de Deus. Então nós somos irmãos e vamos ser por toda a eternidade. Então valorize o seu irmão, valorize, isso é fundamental, isso é eclesiologia, nós temos a verdadeira noção do que é igreja do Senhor. Então eu devo amar o meu irmão, eu devo buscar ter essa comunhão e ajudá-lo a crescer, ajudá-lo também nos outros aspectos, aspecto financeiro, enfim, temos que dar a ajuda necessária. Então esse momento é um momento propício para que nós como igreja coloquemos em prática essa ação, porque tem gente que realmente está passando por alguma situação, mas enquanto igreja nós não vamos deixar que isso aconteça, nós vamos buscar ajudar. Então que esta palavra sirva de estímulo para que cada um também faça o seu papel e possa entender que nós somos essa família. Mas dentro do estudo da eclesiologia, a igreja também tem uma atribuição que é também importante, porque como igreja nós temos que proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos que buscar estarmos como igreja, fazendo com que o outro também esteja caminhando em santidade. Então entra uma atribuição da igreja que muitos não gostam muito de tratar disso, mas é uma realidade. É a questão da disciplina. A igreja precisa aplicar disciplina. Então, como efetuar a disciplina e, ao mesmo tempo, a disciplina, queridos, é para reconciliação. Reconciliação. Mateus, capítulo 18, versos de 15 a 17. Dá um tempinho para aqueles irmãos que desejam abrir, abram a sua Bíblia. Mateus 18, de 15 a 17. Diz assim o texto: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Meus amados, nesse texto nós encontramos aqui 3 passos para recuperar o ofensor, que pode também terminar com a aplicação da disciplina. Então, primeiro passo é você e ele. Você e aquele que te ofendeu. Você e aquele que está agindo errado. Então, o verso 15 diz: se ele não te ouvir, né, verso 15 vai dizer: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se ele não te ouvir, nós vamos para o segundo passo. Segundo passo é você e mais alguns irmãos. Então, o verso 16 vai dizer isso. Você vai levar algumas pessoas para arguir aquele irmão faltoso, né? Se ele não te ouvir, aí você vai para o terceiro passo. Então agora é chamado para vir diante da igreja, e ele precisa agora dizer se vai mudar ou não vai mudar, né? Como é que vai estar a vida dele. Então precisa realmente haver conserto. Mas se ele não ouvir a igreja, então o texto está dizendo para considerá-lo gentil e publicano.
Por que disciplinar, minha gente? Primeiro, para glorificar a Deus por intermédio da obediência às suas instruções. Então, esse texto que nós lemos está nos mostrando claramente que nós precisamos estar em obediência ao Senhor. Nós precisamos fazer isso para recuperar, para sermos de fato uma comunidade de santos, de pessoas que professam um Deus, que creem num Deus que é santo, e nós precisamos proclamar as virtudes dele. Então nós precisamos ser também, ou buscarmos, caminharmos nesse sentido de sermos santos. A segunda coisa por que disciplinar? Para recuperar os ofensores. 2 Tessalonicenses 3,15 diz assim: todavia não o considereis por inimigo, mas advertiu como irmão. Então, eu preciso advertir. Ele não é meu inimigo, ele é meu irmão, mas ele está na carne. Ele está dando espaço para a sua natureza humana, está cometendo pecado, e eu preciso buscar recuperar esse irmão para que ele tenha uma vida de santidade, para que ele possa de fato testemunhar de Deus. Não dar mau testemunho, e é um desfavor ao reino de Deus, ao Evangelho, porque desacredita o Evangelho. Quando um irmão cai em pecado, vive em pecado, ele está desacreditando o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder, queridos. Poder que transformou a minha vida e a sua vida. Então, quando a pessoa cai, ele coloca em dúvida, em xeque, o poder do Evangelho. Portanto, nós precisamos buscar esses ofensores, essas pessoas, e tentá-los recuperar. A terceira coisa é manter a pureza da igreja e a sua adoração. Nós precisamos que a igreja se mantenha pura. A pior coisa é quando alguém entra na igreja, algum visitante, como já aconteceu situações em que depois a pessoa aponta: não, rapaz, eu não volto, né? Não aconteceu aqui, minha gente, fiquem tranquilos. Mas quando a pessoa diz assim: olha, eu não volto porque lá na frente tinha uma pessoa assim, isso é um desfavor ao Evangelho. É algo que a igreja, claro, ninguém tem bola de cristal, mas sabendo, precisamos agir. É porque vai machucar o irmão. Não, ele que está machucando a igreja, agindo de forma errada. E nós vamos agir de forma errada com Deus se nós não aplicarmos a disciplina, se nós não formos a este irmão buscando sempre manter a pureza da igreja e a sua adoração, queridos. 1 Coríntios capítulo 5, versos de 6 a 8, diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, pecado, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, nós precisamos agir para que não venhamos trazer escândalo, não venhamos permitir que coisas erradas estejam diante da igreja, da sociedade. Nós temos que ser vistos como pessoas, como um grupo realmente separado, diferente. Pessoas que realmente estão ali para proclamar as virtudes de um Deus que é santo, um Deus que opera e já operou nas nossas vidas. Mas, queridos, também a questão nossa, por que disciplinar, é exigir integridade, a honra de Cristo e a doutrina que Ele ensinou. Então nós precisamos ter esse cuidado, porque nosso Senhor Jesus, Ele nos comprou, né? O Senhor Deus nos comprou com um alto preço, que foi o sangue de Jesus. Então,
Jesus, enquanto esteve aqui, nos ensinou e nós temos a palavra de Deus. Então nós precisamos praticar isso. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 9 e verso 17 diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Verso 17 diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Deus o destruirá, queridos, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, nós somos esse santuário. Então, nós precisamos estar atentos a isso, honrar, certo? Sermos pessoas íntegros diante do Senhor. Não vamos agir de forma errada para com o nosso Deus, porque Deus está atento e Deus não quer e não vai permitir que os seus filhos ajam de maneira errada. Então, queridos, Deus disciplina. Hebreus 12 vai tratar sobre isso de uma maneira bastante clara. Mais tarde um pouquinho eu vou estar lendo esse texto. Mas, em quinto lugar, vamos evitar darmos causa a Deus para Ele próprio voltar-se contra a igreja local. Nós vamos ver muito disso em Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3. Nós vamos ver ali Jesus falando, às igrejas. Então, Apocalipse 2, 14, verso 14, verso 16 diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas. Ele está falando para uma igreja, queridos. Verso 16 ele vai dizer: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora. Palavra dura do Senhor. Por isso, é necessário evitarmos dar causa a Deus, para que Ele próprio não venha contra nós, contra a igreja local. Queridos, quando nós permitimos que lá na frente, no trabalho do Senhor, tenha alguém fazendo algo, servindo, mas na verdade está com a vida toda errada, e a igreja está sabendo e permitindo, Deus põe a mão sobre tudo que está acontecendo ali e as coisas não caminham para frente. Por isso a igreja tem que agir com a verdade. A igreja precisa agir com a palavra de Deus. Precisa ser bíblica. As igrejas precisam ser bíblicas. Eu estou falando aqui, queridos, não da nossa igreja, estou trazendo um estudo de um modo geral, certo? Porque esse deve ser o nosso comportamento. Nós precisamos viver a verdade. Precisamos buscar realmente ter essa integridade para que os outros possam olhar e enxergar aqui, chegar numa igreja evangélica, numa igreja batista, numa igreja que professa um Deus vivo e verdadeiro e dizer: aqui é um lugar diferente. Então, nós precisamos zelar por isso. Mas então, como tratar o crente rebelde? E a palavra, ela tem um momento em que traz algo duro. Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, diante de uma realidade que estava acontecendo na igreja de Corinto, um homem que estava tendo relações sexuais com a madrasta. E Paulo chama a atenção da liderança daquela igreja, e Paulo diz: olha, eu vou falar com as minhas palavras, queridos. Ele diz assim: ei, o que vocês estão fazendo? Vocês não estão vendo o que está acontecendo aí? Pois eu estou sabendo que há um homem há um irmão que está tendo relações sexuais com a própria madrasta. Então, vocês, eu ordeno, se reúnam e, mesmo não estando aí, mas na minha autoridade, junto com vocês, já sentencio: entregue-o a Satanás, para que seu corpo seja destruído, mas para que a sua alma seja salva no dia do Senhor. Queridos, entregue a Satanás significa: Senhor, vire as costas para esse homem. Significa: entregue ele a si mesmo,
aos seus desejos pecaminosos, para que ele, já que ele não se arrepende, para que ele agora vá se destruindo de maneira tal que o seu corpo vá sendo destruído. Ou seja, ele vai praticando essas coisas, mas se ele é do Senhor, ele vai produzir fruto de arrependimento em dado momento da sua vida. E ele vai voltar para o Senhor, ou seja, para que a sua alma seja salva no dia do Senhor. Paulo não está dizendo literalmente entregar a Satanás, mas Paulo está falando para que essa pessoa seja retirada do meio, já que ela quer viver daquela maneira, e em dado momento, quando ela estiver no fundo do poço, aí lembremos aqui do filho pródigo. Filho pródigo, queridos, ele queria ir embora, ele foi, certo? Ele gastou todo o dinheiro e agora estava disputando comida com porcos. Aí ele caiu em si, lembrou do pai e retornou para casa. É esse o sentido, certo? Então, a primeira coisa que diz é uma palavra dura, ele diz entrega a Satanás. Considera-o gentil e publicano. Texto que nós lemos em Mateus 18, de 15 a 17. Então, ele está agora desligado da comunhão da igreja, certo? Considerado gentil e publicano. Agora está sob os cuidados disciplinares de Deus. Ele foi desligado da comunhão. E Deus considerou a decisão da igreja. Porque quando a igreja elimina, então Deus está considerando a ação da igreja. Então essa pessoa agora está sob a disciplina de Deus. Eu vou abrir no texto em Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 4, diz assim, verso 4 ao 12. Eu vou ler rapidamente, queridos. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies, quando por ele és reprovado. Verso 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Queridos, a igreja ela tem esse papel de disciplinar, e isso é fundamental. Mas quando a pessoa não quer, quando a pessoa se rebela, quando a pessoa resolve sair, ela continuará na disciplina, agora na disciplina de Deus. E Deus não disciplina como nós, igreja, disciplinamos. Porque é como aquele pai que... Vamos começar aqui de novo. Só um momentinho, minha gente. Vamos mais uma vez aqui.
eu ainda estou aprendendo aqui um pouquinho com esse negócio. Então, nós estamos continuando pelo... aqui. Pronto. Vamos continuar aqui pelos dois, Facebook e Instagram. Me perdoe por essa falha aí, mas extrapolamos o horário, então a gente tem que renovar de novo o vídeo. Mas como eu estava falando, quando a pessoa ela não aceita a disciplina da igreja, o crente ele vai continuar em disciplina. A igreja é como aquele pai, nós vamos tratar o filho, mas digamos assim, nós vamos aplicar uma disciplina. Mas queridos, essa disciplina ela vai durar um tempo. Nós esperamos que essa pessoa se recupere, mas nós não sabemos se ela recuperou de fato. É como aquele filho que cometeu algo, e aí então você aplica uma disciplina a ele. Você acha que a sua disciplina foi suficiente, mas no dia seguinte, esse filho volta de novo a cometer as mesmas coisas. Quero informar para os irmãos que estavam no Instagram que podem retornar, que o vídeo está acontecendo lá. Então, você não sabe se ele realmente se consertou. Mas, queridos, a disciplina de Deus ela é diferente, porque Deus vai aplicar essa disciplina e ele só vai sair da disciplina quando de fato ele tenha aprendido a lição e recuperou-se de fato. Aí cessa a disciplina. Então a disciplina de Deus ela é muito séria. Então a palavra diz, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Portanto, aquele que está no erro, busque logo se consertar. Mas a palavra diz para lançar fora o velho fermento, certo? Então nós temos que ter atitude, temos que ter coragem, determinação para agir agradando o coração do Senhor e tomando decisões que muitas vezes são decisões difíceis. 1 Coríntios 5, versos 6 e 7 diz que nós temos que lançar fora esse fermento. Se o fermento ele não for jogado fora, ele vai estragar toda a massa. Por isso, é preciso ter postura, firmeza, coragem e agir com a palavra. O que a palavra de Deus nos traz ali em Josué é o conselho de Deus. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. E é assim que tem que ser, buscando de fato ter essa atitude para com o Senhor. E a palavra ainda diz em 1 Coríntios 5, versículo 11, para não se associar com impuros. Diz assim o texto, aqueles que, dizendo-se irmãos, agem como os mundanos, aqueles que agindo assim estão em rebeldia contra a igreja, não são merecedores da comunhão com aqueles que estão em obediência à igreja e a Deus. Então, esse é o ponto que eu marquei. Então, a palavra, ela vai dizer, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Ela diz assim, queridos, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. É um texto também duro. Então, muitos estão se dizendo irmãos, mas agem como mundanos. Então, aqueles que estão agindo assim estão em rebeldia. Rebeldia contra a igreja, rebeldia contra o Senhor. Então, não são merecedores da nossa comunhão. Então, nós precisamos ajudá-los a se recuperar. Mas nós precisamos ter entendimento de que não podemos caminhar junto com ele. Não podemos caminhar junto com ele. Isso é fundamental. É difícil, é duro, mas é importante até para o próprio, para que ele possa entender que precisa se consertar, porque viver a vida cristã tem que ser vivida de forma verdadeira para com Deus.
em espírito e em verdade. Então não pode ser com mentira, ninguém pode agir de forma errada para com o Senhor, porque Ele conhece a vida de cada um. Portanto, nós precisamos fazer aquilo que é certo. Mas, queridos, já estamos perto de encerrar. Ainda falando sobre eclesiologia, que é um estudo realmente longo, mas eu espero que os irmãos estejam aproveitando. Então, o governo da igreja. Nosso sistema é um sistema congregacional. Enfatiza a congregação. É também chamado de sistema independente. Cada igreja é uma igreja independente de qualquer uma outra. Então a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista em Guararema é independente, certo? É uma congregação independente. Cada igreja é uma igreja independente da outra. Então a Igreja Batista Itabuna, a primeira de Itabuna, enfim, e outras mais, são independentes. Seu governo é exercido pelos membros da igreja. Eles escolhem e ordenam os seus oficiais. Os oficiais da igreja são pastor e diáconos. Nós temos então um governo congregacional. E ele se caracteriza por essa independência, independência de qualquer outra igreja, independência de qualquer organização. Nós temos a nossa Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Baiana, temos a nossa associação, mas elas não podem mandar na nossa igreja. A nossa igreja é independente. Então, esse é um sistema de governo e é considerado um dos melhores, porque é democrático, mas poderá ser um dos piores se a igreja não tiver uma liderança forte e compromissada com a Bíblia. Porque a autoridade do pastor, queridos, está na palavra do Senhor. É a palavra que é a autoridade. Então, se eu fizer algo que esteja em desacordo com a palavra, eu não estou exercendo uma autoridade de fato. Essa autoridade precisa emanar da palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nós temos que... esse livro é o nosso livro de regra, fé e prática. E muitas vezes há uma incompreensão. Os pastores sofrem um pouco por causa dessa incompreensão. Porque muitas vezes o que está no coração do homem é aquilo que ele deseja que seja feito. Mas a palavra está dizendo não é assim. Então, o pastor precisa ficar com a palavra. E a igreja precisa ser madura, a igreja precisa de fato seguir junto com a palavra. A palavra. Então, alguém tem que tomar a dianteira. E assim nós vamos caminhando. E quando fazemos assim, agradamos o coração de Deus. Deus abençoa a igreja cresce, a igreja avança, a igreja prospera, porque está conforme a palavra de Deus. Doa a quem doer. Com mansidão, com cuidado, com sabedoria, com diplomacia, mas a palavra de Deus, a palavra de Deus. Meus queridos, ainda dentro da eclesiologia, nós temos o princípio democrático. Significa que a autoridade dentro da igreja está nos membros. Então, o papel dos pastores e liderança é o de orientar a congregação nas suas decisões. Então, essa liderança vai orientar segundo a palavra, para seguirmos no caminho melhor. Então, a Assembleia ela é soberana. Os crentes que a compõem precisam ter qualificações bíblicas para agir. Todos nós precisamos entender que temos acesso a Deus. Somos parte do corpo de Cristo e que o Espírito habita em cada um de nós e nos dá discernimento. Por isso temos que buscar sempre a palavra, buscar sempre a oração e aí buscarmos de Deus a resposta. Então somos feitos, queridos, em sacerdócio real, partilhando do reino de Cristo. Então nós somos uma igreja democrática, temos um princípio democrático. Temos um princípio da autonomia. Autonomia significa que cada igreja local é autogovernada. Cada igreja chama e admite o seu pastor. A igreja determina o seu orçamento, compra e vende as suas propriedades sem dar satisfação a ninguém. Em nosso governo, nós somos uma igreja democrática e autônoma. Queridos, a igreja
é algo maravilhoso, maravilhoso. Mas para ela ser maravilhosa, nós precisamos agir conforme a palavra de Deus. Nós precisamos ter as atitudes que Deus espera que como igreja nós tomemos. Às vezes difíceis, duras, mas são necessárias, porque o nosso Deus, ele é amor, mas ele também é justiça, ele é misericórdia, misericordioso. Enfim, nós precisamos, como igreja, agir conforme a vontade do Senhor, porque nós somos a noiva de Cristo, e Cristo quer uma noiva bonita, pura, santa e agradável aos olhos dele. Que Deus nos abençoe, que cada irmão, eu espero que tenha sido edificado, que cada irmão possa também ser um propagador, anunciando de estudos como esse, chamando outros também, que outros sejam despertados para estarmos juntos numa manhã de domingo. Não se acomode, meu irmão, não se acomode. Os dias são maus, mas nós precisamos resistir, nos submeter a Deus. Submeter a Deus é fundamental, é obedecer ao Senhor, é buscar a presença do Senhor constantemente, e Ele vai nos ajudar, Ele está nos ajudando, e nós vamos vencer em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Continua nos alimentando, Senhor, para que possamos, de fato, estarmos robustecidos com este alimento e preparados para enfrentar esse tempo difícil, complicado, mas que vai passar, vai passar. Nós entendemos ser o princípio das dores, mas nós somos a igreja do Senhor, a instituição que não é simplesmente uma organização, mas é um organismo que está debaixo do olhar do Senhor e da proteção do Senhor. Por isso nós cremos que o Senhor vai continuar nos guardando, nos abençoando e nos protegendo. Faça a Tua obra na nossa vida, que nos dê um dia de domingo maravilhoso na presença do Senhor, e que nesta noite, Senhor, na celebração, no culto ao Senhor, possamos ali dedicar um tempo a Ti, e que seja um tempo bom, um tempo agradável, um tempo maravilhoso, de louvor, de adoração e de reflexão na palavra do Senhor. Que o Senhor possa despertar para que toda a igreja do Senhor, para que toda a igreja batista, a primeira igreja batista em Boararima, estejamos maciçamente cultuando a Ti, prestando um culto ao Senhor, não assistindo, mas prestando um culto. Que cada um na sua casa se dedique a ouvir a palavra, a anunciar na sua casa, através dos louvores, da grandeza do Senhor. Muito obrigado por tudo, é o que nós oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Deus nos abençoe.